Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito antigo, medieval e possivelmente sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Quero deixar aqui um grande beijo para todos os nossos inscritos. Não estou conseguindo deixar um beijo e um abraço para vocês aqui de forma individual, como vocês estão nos pedindo, mas eu deixo aqui então um beijo muito grande e coletivo em todos vocês que nos apoiam e que torcem pelo nosso trabalho. Muito obrigada a todos. Obrigado! A história de hoje vai falar a respeito de um lugar muito antigo mesmo, localizado na Escócia. Nós vamos falar sobre a Catedral e o Castelo de St. Andrews. É uma história muito interessante mesmo, gente, e é claro que o sobrenatural faz parte dela. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Nos sigam também lá no Facebook pela página @Mistérios do Tempo Oficial, porque por lá nós sempre avisamos quando sai vídeo novo, e também para quem gosta de leitura, nós colocamos bastante fotos e texto também. Gostam de castelos antigos, assombrados e nem tão assombrados assim? Então siga o nosso outro canal aqui no YouTube, Castelos do Tempo. Agora chega de papo e vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. A antiga Catedral Católica de St. Andrews hoje é um monumento histórico em ruínas localizado na cidade de St. Andrews, na Escócia. Antes da catedral ser construída, existia lá também uma primeira igreja no terreno da catedral, tendo servido ali como igreja do priorado até o início do século XII. Esse edifício ele ainda continuou a ser utilizado, mesmo com o projeto da catedral já em andamento, porque senão as pessoas não tinham aonde rezar as suas missas. Então tinha a catedral, que já estava sendo construída nessa época, que eu já vou passar para vocês o ano certinho, mas também ao lado da catedral existia um priorado, que é uma espécie de mosteiro também, e eram os monges, os bispos e os arcebispos dessa época que também fazem bastante parte da parte sobrenatural aqui do vídeo. Fora da muralha da catedral, em uma saliência com vista para o mar, estão as fundações dessa antiga igreja que se chamava Santa Maria na Rocha, provavelmente marcando o local daquela primeira igreja que hoje são apenas algumas pequenas ruínas. A Catedral de St. Andrews teve sua construção iniciada em 1158 pelo bispo Arnold e tornou-se o centro da Igreja Católica medieval na Escócia e também a sede da Arquidiocese dos Bispos e Arcebispos de St. Andrews. Essa catedral ela foi a sede, gente, dos principais bispos da Escócia e de mais de 1472 arcebispos, ou seja, muitos eclesiásticos passaram e até mesmo moraram por lá. O trabalho de construção da catedral continuou nos 150 anos seguintes, sendo interrompido por uma tempestade em 1272, que inclusive derrubou toda a frente oeste, e novamente as obras pararam por causa da Primeira Guerra da Independência contra a Inglaterra, ocorrida entre 1296 a 1307. E por causa dessa Primeira Guerra da Independência, essa catedral foi muito, mas muito abalada mesmo, e até mesmo algumas partes do telhado dela foram retirados para servir de munição. Com todos esses incidentes, a catedral foi finalmente inaugurada em 1318, isso na presença do rei Roberto I, e com isso ela se tornou a maior e mais magnífica catedral de toda a Escócia, e muitos historiadores batem na tecla que até mesmo do mundo. Hoje, mesmo ela estando em ruínas, dá para ver que era um local extremamente luxuoso e muito bonito mesmo. Isso se tratando do período medieval. É claro que hoje, né, as construções são bem diferentes, tem um luxo
diferente na sua arquitetura, mas era sim um local bastante gótico e muito misterioso também. Em 1559, durante a Reforma Escocesa, o edifício foi despojado de seus altares e imagens, já que as missas católicas foram totalmente proibidas. Nesse mesmo ano, uma multidão liderada por John Knox saqueou e destruiu o interior em 1561, e com isso, gente, ela foi totalmente abandonada, porque naquela época da Reforma Protestante, o catolicismo estava sendo realmente, literalmente bombardeado por todos os lados. Então, nesse caso, os católicos naquele período tiveram uma grande perda, porque eles não conseguiam mais realizar as suas missas e elas continuavam sendo feitas sim, muitas delas em locais totalmente secretos e até mesmo subterrâneos. Por estar próxima ao mar, a catedral sempre sofreu com a ação de vendavais e tormentas, mas foi durante a Reforma Protestante no século XVI que ela foi parcialmente destruída e daí em diante as suas pedras foram usadas em novas construções da cidade. Hoje restam poucas ruínas em pé, só que muitas dessas pedras ainda existem em casas que são ainda habitadas por descendentes daquelas pessoas que moravam na época da Reforma Protestante. É um local extremamente histórico, não só a parte da catedral, mas também as residências que ainda estão por lá. Hoje restam pouquíssimas paredes em pé, apenas um frontal quase completo com 2 torres e uma parte do que era o antigo claustro. O terreno dessa catedral, do cemitério e do priorado, ele já tinha uma história religiosa, digamos assim, muito mais antiga, datada mais ou menos ali do ano 8 depois de Cristo. E conta-se uma história também, que é praticamente totalmente confirmada pela Igreja Católica, que nesse local, lá na antiga igreja, que hoje são apenas ruínas, também foram depositados as relíquias de Saint Andrews, que aqui no Brasil é conhecido como Santo André, que foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, que posteriormente se tornou santo. Dizem que um padre, chamado Rules, teria levado algumas relíquias de Saint Andrews para lá. O que são essas relíquias? Na verdade, são partes da ossada de Saint Andrews, e elas não estariam somente lá. Meio que foi dividido, até por questão de segurança, devido à Reforma Protestante, que já estava acontecendo na Inglaterra e também na Escócia. Então, por causa disso, essas relíquias elas foram separadas para que pudessem ser conservadas. Algumas relíquias de Saint Andrews são mantidas também na Basílica de Saint Andrews em Patras, isso fica na Grécia. Já o seu crânio está na Catedral de Amalfi e outras partes também na Catedral de Sarzana. Ambas catedrais ficam na Itália. Algumas relíquias de Saint Andrews também estão na Catedral de Santa Maria, em Edimburgo, e também na Igreja de Saint Andrews e Santo Alberto, na Polônia. Existem também algumas histórias que falam que há pequenos fragmentos também dos ossos dele espalhados por pequenas igrejas do mundo todo. Nós já falamos um pouquinho então a respeito da história, histórica envolvendo a catedral e também as antigas igrejas, enfim. Então agora, gente, nós vamos para a parte sobrenatural que envolve a catedral e o priorado, juntamente com o seu cemitério. Depois nós vamos chegar também numa outra parte, porque esse vídeo aqui ele é meio que 2 em 1. Ele vai falar também sobre o castelo de Saint Andrews, que fica bem perto e era utilizado para ser a residência de alguns arcebispos, e coisas terríveis aconteceram lá, principalmente envolvendo a torre desse castelo, que hoje também já está em ruínas, e também a famosa e infame masmorra, onde coisas terríveis também aconteceram, e eu já alerto que vai ter partes nesse vídeo que pode conter uma narrativa um pouco mais sensível. Agora nós vamos para a parte sobrenatural da história, que envolve a catedral e as suas torres. Depois que os monges e outros religiosos desocuparam a catedral e seus claustros, dizem que esse lugar se tornou um ponto de encontro de espíritos inquietos. Muitas equipes de pesquisadores paranormais do mundo todo vão lá mensalmente para tentar fazer alguns contatos. Eu consegui ver alguns documentários de equipes de Ghost Hunters, lá da Escócia, que visitam esse local, mas infelizmente
Não dá pra, né, dizer 100% que isso tudo é verdade, porque eles usam muitos equipamentos e alguns deles também eles usam um linguajar que eu não gosto nem um pouco, que é uma forma de estar tratando até com certo desrespeito possíveis entidades que ainda estão ali, exigindo, né, provocando eles de uma forma nada respeitosa, na verdade, para tentar uma comunicação. Então eu vou deixar aqui para vocês tudo que eu encontrei de mais concreto. Agora, 100% de certeza que é tudo verdade, realmente eu não posso garantir. Eu acredito no sobrenatural, mas a gente sabe que muita coisa também é forjada. Segundo testemunhos de médiums, a assombrada Catedral de St. Andrews e seus arredores, incluindo o cemitério, são habitados por espíritos de monges amigáveis e espíritos também atormentados que ainda estão lá presos em um passado que para eles ainda não passou. Como eu falei para vocês no início do vídeo, junto da catedral do cemitério, ali bem próxima dela também existia um priorado. Em 1392, o prior era um homem muito generoso chamado Robert de Montrose. Embora ele tivesse essa fama de ser bastante generoso, ele também era considerado um homem bastante rígido na disciplina com os monges, principalmente com os novos monges que estavam entrando ali, que às vezes alguns castigos eram dados, e naquela época também era acostumado fazer a palmatória, que era onde eles apanhavam bastante na mão. Só que teve um desses monges, tá, um dos novatos que entrou ali, dizem que ele já não entrou também com muita vontade própria, e sim amando da sua família, mas enfim, dizem que esse homem ele era um pouco mais rebelde e o Robert de Montrose teve bastante trabalho para colocar ele na linha. Esse monge se chamava Thomas Plater e ele ficou muito magoado após ele ter recebido um castigo e dali ele não conseguiu mais pensar em outra coisa a não ser se vingar do seu prior. O prior na época, gente, quer dizer uma espécie de monge-chefe, tá? Vamos dizer assim, como tem a madre superiora, também teria o monge superior, então ele era o líder dos demais monges. Ao lado das ruínas dessa catedral existe uma torre, tá? Que hoje, se eu não me engano, ela serve como museu também, ela não é muito grande, ela é estreita, mas ela tem uma arquitetura diferenciada das outras ruínas porque ela é quadrada. Ela é conhecida como a Torre de Rules, que era aonde aquelas relíquias de St. Andrews foram armazenadas, só que essas relíquias também, né, elas foram, a princípio daquele período, elas foram perdidas por causa da reforma protestante. Dizem que simplesmente foram retiradas lá da torre e também destruídas. Então é um local considerado com uma energia bastante carregada pelas violências que já aconteceram ali, e não foi diferente com o Robert de Montrose. Esse monge, o prior, ele tinha um hábito que todas as noites, em noite, né, estrelada, ele iria lá no topo da torre para ficar observando as estrelas. E o Thomas, ele sabia que ele tinha esse hábito, então ele planejou a vingança dele em uma certa noite, seguiu esse monge até o terraço. O monge não teria visto ele, a escada que ele teria subido ainda existe lá, é uma escada bem antiga de caracol, só que ele deu um espaço de tempo e seguiu esse monge. Ele levou com ele um punhal e quando ele chegou lá no terraço que ele viu esse monge, ele não deu nem chance dele se defender. Ele atacou ele pelas costas com várias punhaladas e, não satisfeito, ele também jogou o corpo dele lá de cima. Então, se ele não morreu na hora, ele morreu na queda. O corpo dele ficou bastante danificado mesmo e dizem que até hoje o espírito, tanto do Thomas quanto do Robert, que era o prior desse priorado, ainda permanecem presos lá, só que com uma diferença. O espírito do prior, que era considerado um homem generoso, mesmo tendo que aplicar disciplinas mais severas, ele é visto como um espírito bondoso. Algumas pessoas falam que inclusive já sofreram quedas naquela escada e que um monge com as mesmas características, né, de um monge bem antigo, teria ofertado então ajuda para levantar essas pessoas, só que simplesmente esse homem desaparece antes da pessoa chegar a encostar nele. Alguns relatos falam também que esse monge ele já foi visto em várias partes dessa torre em momentos simultâneos, ou seja, a pessoa estava lá em cima, viu esse monge, e quem estava na escada disse que viu esse monge no mesmo período também, como se ele estivesse em mais de um local ao mesmo tempo, e esse espírito sim é considerado, né, Robert de Montrose, que ainda vaga pelo seu local de morte. Outras sombras também são vistas por lá,
sombras assim com uma aparência deformada, não dá para ver direito o que é. Só que já falaram que essa sombra mais deformada também já foi vista empurrando uma pessoa lá de cima da torre, só que quando eles vão ver no chão, não há ninguém lá. Então, para muitos sensitivos, isso é uma repetição da cena do momento da morte, né, do assassinato do Robert. Então, são histórias que são comentadas por várias pessoas que visitam o local, que não conhecem a história do Robert de Montrose. São pessoas que contam isso para os seus guias e que depois, sim, daí elas são informadas que aquilo ali realmente aconteceu. Muitas pessoas já contaram essa história e um dos relatos mais antigos que eu encontrei, tá, que cita realmente que pessoas viram esse monge tentando ajudar essas pessoas que caem na escada, foi dado entre as décadas de 1940 e 1950. Nesse período, um visitante da torre tropeçou na semi-escuridão da escadaria estreita e mal iluminada. Ele falou que um homem de batina veio em seu auxílio oferecendo o braço dele. O homem prontamente, mas educadamente, também recusou a oferta do monge bondoso. Depois, esse sacerdote passou por ele nos estreitos limites da escada em espiral. Então, foi aquela situação que eu mencionei para vocês. Ele disse que caiu, esse monge veio, tentou ajudá-lo de alguma forma, mas ele já sentiu medo porque ele viu que era um homem de uma aparência bastante antiga, bastante estranha também. Ele não deixou nem ele ajudar, esse homem também não falou nada, simplesmente saiu. Só que não deu tempo dele passar por ele, e quando ele desceu essa escada, que é bastante estreita, logo depois ele deu de cara com esse monge. Para piorar a situação, ele contou que esse homem simplesmente passou por ele, ou seja, ele transpassou por ele, e quando ele olhou para cima, esse homem estava olhando para ele e deu um sorriso. Ele, deu no pé, não quis mais saber de visitar a Catedral de St. Andrews e deixou esse relato, pelo que eu entendi, ele deixou por escrito em um livro que tem lá, que algumas pessoas assinam algumas experiências que podem, ter acontecido naquele local, e esse homem teria então contado essa história e ele nunca mais voltou. Ele saiu muito assustado, branco mesmo, assim, praticamente em estado de choque, não conseguiu falar tudo que ele viu na hora, ele só contou isso depois, porque segundo a história conta, ele retornou lá para deixar isso por escrito, mas depois ele não visitou mais nenhuma parte da catedral, apenas quis deixar registrado a sua experiência. Ao lado da catedral está uma rua chamada Pence. Os arcos que se estendem pela estrada dão uma sensação muito assustadora, e essa rua e essa entrada, elas costumavam ser a entrada mesmo para o mosteiro, onde muitas pessoas eram barradas ali, principalmente na época da peste. No século XVI, muitas pessoas morreram também na Escócia por causa da peste. Não só nessa época, mas em outras épocas também ocorreram muitas mortes. Então, como era um período que não havia muitos medicamentos, todo mundo ficava muito apavorado porque as pessoas morriam a rodo, muita gente se apegava somente na sua fé. E elas foram procurar a ajuda dos monges lá na Catedral de St. Andrews para tentar ver alguma alternativa, uma bênção, algum tratamento religioso, mas eles não encontraram isso. Segundo a história conta, os monges ficaram com muito medo de pegar a lepra, tá? Porque nessa época era essa doença que afligia essa população. Então eles tinham muito medo, as pessoas tinham uma aparência bastante sofrida e assustadora, porque é uma doença realmente muito triste, e os monges acabaram mandando essas pessoas embora e não deixavam que eles entrassem. Alguns guardas foram colocados na entrada do mosteiro e simplesmente essas pessoas eram deixadas ali sem nenhum tipo de apoio. Muitas delas morreram, inclusive, na porta desse mosteiro, e outros que conseguiram chegar até as regiões vizinhas também acabaram morrendo por lá. Então é um local que também teve muitas mortes por causa da lepra, ou por causa da peste. Essa rua que fica ao lado da entrada do antigo mosteiro, ela também é conhecida como o Caminho das Freiras. Algumas pessoas que visitaram o mosteiro e também foram tirar fotos nessa rua, que é onde tem uns arcos abobadados também ali, muito bonitos ainda, muita gente falou que não conseguiu nem se concentrar direito na foto, porque a sensação de presença é muito grande.
sempre com aquela, né, aquela sensação que tem alguém até mesmo para tirar a foto. As pessoas acabam olhando para o lado, acabam olhando para trás, porque sentem uma presença muito forte perto delas. Então é um local que dizem que até para tirar foto é bastante complicado, porque as pessoas não conseguem se concentrar na câmera fotográfica, porque todo momento elas estão olhando para um lado ou para o outro com a sensação que tem alguém se aproximando delas. Não só a sensação da presença é inquietante, mas ela também é perturbadora. Tem pessoas que dizem que sentem dores muito fortes no rosto quando estão nesse determinado caminho das freiras, e vocês vão entender porque talvez essas sensações de dores façam muito sentido. Isso envolve uma história que moradores da região garantem que é real. Muitas pessoas ali da região falam também que além dessa sensação de presença, também existe uma questão que envolve uma mulher que usa um véu negro. Só que ela não é uma mulher comum, ela seria uma freira, que além de usar todo aquele hábito, né, que elas costumam usar ainda, ela também utilizava um véu negro em cima, né, por cima do seu rosto, e ela é vista caminhando durante a noite, já logo depois do entardecer. Algumas pessoas que se arriscam a ir para lá dizem que não chegaram nem a concluir a sua pesquisa sobrenatural porque ficaram com muito medo quando viram essa mulher, porque uma coisa é você escutar uma história, outra coisa é você ver. A maioria que avistou essa mulher se aproximando não pagou para ver e foi embora, mas dizem que ela se aproxima das pessoas de uma forma muito rápida e que ela usa uma lamparina antiga. De acordo com testemunhas, essa mulher pode ter sido alguém que viveu lá há muitos séculos. Ela era conhecida por sua beleza e inteligência, e isso atraiu o interesse de muitos pretendentes. Ela era uma mulher que morava próxima da região, não era uma mulher muito rica. Ninguém sabe exatamente o nome dela, mas dizem que ela realmente existiu. Isso, gente, são relatos dos moradores da região. Eles falam que sim, que muita gente ali que mora perto, quando dá o entardecer, eles já fecham a casa logo cedo, porque eles não querem ter na surpresa de encontrar essa aparição, porque ela é realmente muito assustadora. Eu confesso que eu já li muitas histórias a respeito do sobrenatural, mas quando eu li essas fontes que mencionam sobre ela, eu fiquei bastante impressionada mesmo. Então essas pessoas falam que essa mulher tinha muitos pretendentes, mas ela acabou escolhendo um e ela teria escolhido o homem errado. Eles teriam tido ali as relações deles, né, antes do casamento, e esse homem na verdade só queria isso com ela e não quis levar o casamento adiante. Algumas fontes falam também que ele poderia ter morrido, mas a maioria comenta que não, que depois que ele conseguiu, né, o que ele queria, vamos colocar dessa forma, ele simplesmente abandonou. Isso já era próximo do casamento. Como o casamento já estava firmado, ela não viu problema em se entregar para esse homem, porque ela confiou que realmente ele iria casar com ela. Só que no dia do casamento ela já estava pronta para se casar, quando ela teve a notícia que esse homem teria ido embora, mas mesmo assim ela foi para a igreja, chegou lá, fez um papelão, porque muitas pessoas acabaram até rindo dela, mulheres que tinham inveja da beleza dela, foram para lá e quando viram que ela foi abandonada, começaram a tirar sarro dela. E isso foi uma coisa que mexeu profundamente com essa mulher. Ela ficou muito revoltada, saiu correndo da igreja e ela se sentiu culpada. Ela nunca mais queria chamar a atenção de nenhum homem para que aquele sentimento de dor que ela estava sentindo pudesse acontecer. Então o que ela pensou? Bom, já que a minha beleza que atraiu essa desgraça para minha vida, eu vou tirar a beleza do meu rosto. Ela teria pegado uma faca e ela cortou o nariz dela, as pálpebras, os lábios, e não contente com tudo isso, ela pegou ferro quente e também marcou o seu rosto. Depois que ela fez tudo isso, ela foi correndo para um convento que ficava ali próximo, se eu não me engano, até dentro do próprio mosteiro, porque era separado a ala dos monges e a ala das freiras, né? No caso, o monge ficava no monastério e a freira ficava no convento. Então, essa parte não é muito clara, mas eu acredito que tenha ficado, esse convento ficava dentro do priorado. Essa mulher então foi, já era altas horas da noite, quando ela resolveu ir para um convento, porque ela decidiu ser freira. Só que chegando lá, ela estava muito machucada, ela foi tratada, já foi vestida com roupas, né, que as freiras tinham lá, e a Madre Superiora falou que sim, que se fosse a vontade dela, ela poderia se tornar freira. Só que isso não chegou a acontecer, porque os ferimentos dela eram muito graves. Ela acabou morrendo por infecção alguns dias depois, e obviamente esse local é considerado também assombrado pelo espírito dessa mulher. E assim, gente, dizem que quando ela encontra algumas pessoas, ela simplesmente passa direto. Mas quando ela encontra homens, tá? Alguns homens que talvez
tem alguma semelhança com aquele homem que a abandonou no altar, dizem que ela se aproxima. Essas pessoas falam que conseguiram passar por isso porque elas paralisaram. Não é porque elas quiseram ficar para ver, não. Aquelas que não conseguiram correr, travaram, e nesse momento ela teria se aproximado. Dizem que ela levanta... Ai, fica até arrepiada. Dizem que ela levanta o véu, tá? Um véu bem negro que ela usa, bem comprido, e que ela usa aquela lamparina para poder mostrar o rosto dela. Então, quem disse que a viu falou que teve uma visão muito assustadora e que logo depois apagou, e já foi encontrado por alguns amigos ali que também, quem teve a chance de ver saiu correndo, e aqueles que estavam sozinhos dizem que foram encontrados no dia seguinte por alguma pessoa da região, e essa pessoa já falaria: você viu a freira, não viu? E essas pessoas nunca mais retornaram. Então, assim, gente, são relatos que a população local da Escócia conta. Eu acredito sim que um local onde tem essas energias muito carregadas possa sim guardar algum segredo envolvendo sobrenatural, mas essa história da freira, eu confesso que me deixou bastante impressionada mesmo. Deixa aqui pra mim no comentário o que vocês acham dessa história. Talvez o fantasma mais ativo da assombrada Catedral de St. Andrews seja a Dama Branca. No cemitério em torno do que é conhecido como a Torre Assombrada ou a Torre de Rules, e no parapeito próximo, essa aparição, que é uma senhora branca, foi vista por várias testemunhas confiáveis, inclusive alguns pescadores que passam por ali garantem que praticamente todas as noites em que eles passam por lá, eles acabam sendo atraídos de uma certa forma, porque essa mulher de branco que costuma ser vista por lá, dizem que ela emite luzes muito bonitas e muito fortes também. E mesmo quem a vê um pouco mais de longe garante que ela é uma mulher muito bonita, que ela tem cabelos longos, cabelos escuros, que ela é magra, ela não é muito alta, e ela também tem um detalhe que chama bastante atenção. Ela usa luvas brancas, e guardem bem esse detalhe, porque por causa dessas luvas brancas, talvez essa história não seja tão lenda assim. Os avistamentos da Dama Branca datam desde 1800 e são notavelmente semelhantes, ou seja, desde 1800, histórias já circulam entre pessoas que não se conheceram, pessoas inclusive que são bem conhecidas lá na Escócia, seja por política, seja por outra área, são pessoas bem populares mesmo, garantem que já tiveram a oportunidade de ver sim essa mulher, e que muita gente até acreditava que fosse alguma espécie de representação, de encenação, mas que na verdade não era. Então são histórias contadas do mesmo jeito por pessoas que nunca se viram. Os jardins da catedral estão rodeados por um alto muro de pedra. Intercaladas em intervalos ao longo do recinto está uma série de torres de vigia de 2 andares. Antes da reforma protestante, essas torres elas eram unidas por uma passarela, só que essa passarela hoje não existe mais. Após a reforma protestante, acredita-se que a família Clefane, que eram conhecidos moradores da região, tenham usado essa torre de Rules, que é a torre quadrada, né, que é o ponto central de atividade paranormal, é lá, não é nem tanto a parte da catedral, mas essa torre, tudo que envolve aparições, aparelhos de K2, aparelhos de Spirit Box, tudo é muito mais forte, muito mais intenso quando os pesquisadores vão justamente para essa torre. E o que acontece? Essa família Clefane que morava lá também sofreu com a lepra. Então dizem que as pessoas da família ou fizeram isso por conta própria ou conseguiram autorização, porque a igreja praticamente já estava sem dono, vamos dizer dessa forma, porque a reforma protestante fez com que esse local ficasse bastante abandonado, e essas pessoas da família Clefane decidiram enterrar alguns parentes ali dentro, gente, cerca de 10 pessoas. E coincidência ou não, exatamente 10 cadáveres, praticamente 10 múmias foram encontradas ali alguns anos depois. Depois que a família Clefane utilizou esse local como um grande mausoléu, essa torre ela foi lacrada, acimentada por fora. Muita gente fala que essa aparição da Dama Branca, ela costuma sair de dentro dessa torre depois que ela termina o seu passeio, ela retorna para lá. E muita gente fala, muitos médiuns acreditam que provavelmente essa mulher tenha morrido ou tenha sido enterrada lá dentro. Essa torre de Rules, onde tudo isso aconteceu, ela também é conhecida como a Câmara de Cadáveres. Mas por que ela tem esse nome?
Alguns relatos contam que em 1868 um grupo de pedreiros estava trabalhando na parede quando descobriram algumas rachaduras no que parecia ser uma câmara secreta, e era mesmo. Olhando para dentro, eles podiam ver uma série de corpos mumificados, 10 corpos no total. E esses relatos, gente, foram assim muito assustadores. Teve pedreiros ali que simplesmente abandonaram a obra, não quiseram ficar mais porque eles já conheciam a história, né, que envolvia essa torre, a história da Dama Branca, sem contar o assassinato também do Robert de Montrose. Então já era um local que muita gente ia trabalhar com bastante medo. Depois que descobriram isso ali, pouquíssimos ficaram para tentar entender melhor essa história e também chamar as autoridades locais para fazer o recolhimento daquelas ossadas. Liderados por um professor universitário, a cripta foi aberta e vários corpos foram encontrados em estado de conservação notavelmente bom. Entre eles estavam os restos mortais de uma jovem mulher de cabelos escuros, usando um vestido branco e luvas de couro brancas. E com isso, gente, aquela lenda da mulher de branco realmente ganhou detalhe também por causa da luva. Porque, claro, já estava muito debilitado já pelo tempo, todo esse material. O vestido já, na verdade, eram apenas farrapos. O cabelo dela dizem que estava bem conservado mesmo. E a luva, por ser de couro, também estava um pouco mais conservada. Como ainda estava encaixada na mão desse esqueleto, notavelmente era uma luva. Então, toda aquela história envolvendo a mulher de branco que usa luvas brancas fez total sentido. Então, para muita gente, de lenda não tem nada, é o espírito realmente dessa mulher que ainda vaga por lá. No entanto, um autor tem uma teoria diferente da identidade dos esqueletos dentro da torre. Um pesquisador chamado Richard Falconer, ele sugere que esses corpos escondidos na torre são anteriores à Reforma Protestante e são corpos mumificados de santos locais. Porque nessa época que teve a Reforma Protestante, ali era um local religioso principal da Escócia. Só que antes disso, como eu falei para vocês, era muito antigo mesmo, já tinha sido usado para outras seitas também, rituais religiosos envolvendo os celtas. Então, para esse pesquisador, esses corpos que estavam lá mumificados seriam de santos celtas. Eu não acredito tanto nessa teoria porque, segundo a história conta, a roupa dessa moça ainda estava muito conservada e não era uma roupa típica, né, que os celtas utilizavam naquele período, e sim já era uma roupa mais parecida com o período que era ali entre 1559 e 1570. Então, eu acredito mais na primeira hipótese, que sim, que a família Clefane teria enterrado seus familiares lá e essa moça pode ter sido uma delas. Se engana quem pensa que é somente a catedral, o cemitério e seus arredores que são assombrados. Há muito mais nessa história e agora chegamos em um local onde verdadeiras atrocidades aconteceram e não é à toa que espíritos atormentados são vistos por lá. O castelo de St. Andrews é um dos muitos lugares a serem assombrados pelo cardeal David Beaton. Foi lá que ele foi brutalmente assassinado e esse crime, gente, ele foi um crime de vingança pela participação do cardeal na execução de um homem chamado George Wishart durante a Reforma Protestante. O George ele foi assassinado em 1º de março de 1546. Ele era um homem que defendia bastante as ideias de Calvino e também de Lutero, e isso era uma afronta para a Igreja Católica. Ele ficou muito marcado por causa disso. Ele até se afastou um período, ele fugiu para outros países porque ele já tinha sido ameaçado pelos cardeais, mas ele acabou voltando. Ele era formado, ele era professor, e nisso ele voltou para a Escócia para pregar as ideias de Calvino, e com isso ele foi um homem extremamente marcado para morrer, porque ele se tornou um grande inimigo da Igreja Católica. Em 1542, George Wishart lecionou na Universidade de Cambridge. Lá ele ganhou a reputação de ser gentil e generoso com os necessitados. Ele também era conhecido por fazer grandes doações de dinheiro, comida e também de roupas. Inclusive, parece que ele doava muitas das roupas pessoais dele também para as pessoas pobres. O cardeal Beaton, vendo isso, vendo a popularidade desse homem crescer, não gostou nem um pouco e contratou um padre. Tá, gente? Essa história ela não é
muito esclarecida por que esse padre aceitou fazer esse tipo de serviço. O cardeal ele teria então contratado esse padre, que eu não sei por que ele resolveu fazer esse tipo de coisa, não sei se ele tinha algum tipo de problema mental, porque algumas histórias contam que ele poderia ter algum tipo de problema mental. Então ele contratou esse homem para que ele apunhalasse, tá, o George Wishart após um sermão que ele estava dando lá na região de Dundee. Então assim que o George terminou de dar o sermão dele, esse homem foi para cima dele de imediato para tentar atacá-lo, só que ele não conseguiu. O George também era um homem que sabia se defender bastante, conseguiu desarmar esse padre e a população queria fazer o linchamento dele ali mesmo, mas o George disse que não, que ele estava perdoado, deu um abraço nesse padre que saiu chorando, bastante perturbado, e esse homem nunca mais foi visto. Não contente com a situação, o cardeal então começou a bolar outros planos para que pudesse tirar a vida de George Wishart, e ele partiu então para a área da falsificação. Ele mesmo teria escrito um bilhete se passando por um grande amigo do George, que se chamava Lord de Quenier. Nessa carta, ele dizia ter ficado doente e desejava que seu amigo viesse com toda a velocidade possível. Só que o George, ele não era tolo nem nada, ele ficou muito desconfiado porque já fazia algum tempo que ele não tinha conversado com esse amigo, mas mesmo a letra sendo muito parecida com a do amigo dele, eu não sei como que o cardeal conseguiu pegar essa letra, talvez alguma correspondência mais antiga. Enfim, eu sei que essa falsificação não ficou tão boa assim, e o George Wishart ficou com uma pulguinha misteriosa atrás da orelha. Só que o que ele fez? Ele fingiu acreditar na história, escreveu também um bilhete, tá, para esse suposto amigo, só que ao invés dele ir sozinho, ele pediu que 16 amigos dele, muito bem armados, fossem no local de encontro. Chegando lá, gente, não era nada daquilo. Eles descobriram que quem estava esperando, na verdade, o George era o cardeal Beaton e também outros homens, e com isso esse cardeal foi totalmente desmoralizado, a história se espalhou, e esses homens que o cardeal teria contratado também confirmaram que sim, que o cardeal estava planejando a morte do seu inimigo. Ao saber da história, George Wishart declarou, abre aspas, sei que terminarei a minha vida pela mão daquele homem sanguinário, mas não será dessa maneira, fecha aspas. A essa altura, George Wishart tinha um novo e fervoroso seguidor, ninguém menos que o jovem John Knox. O John Knox, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, ele acabou saqueando e destruindo também a catedral, então foi um dos líderes da Revolução Protestante na Escócia. Enquanto pregava em Ormiston, George foi levado sob custódia pelo terceiro conde de Bothwell, que era o xerife de East Lothian. O conde prometeu proteger George do cardeal, só que ele estava sendo falso, porque na verdade o conde de Bothwell e o cardeal, eles já estavam mancomunados para simplesmente terminarem com a vida do George. Só que o John Knox, ele também já estava bastante desconfiado disso tudo, só que não deu tempo dele avisar o amigo dele, e infelizmente ele acabou sendo preso e levado para o castelo de St. Andrews, que era justamente a casa do cardeal Beaton. George Wishart passou algum tempo na masmorra do castelo, que é uma câmara de 7 metros de profundidade, sentenciando aqueles que entravam a um destino sombrio. A masmorra é tão pequena que você poderia facilmente pensar que era apenas um poço, mas na verdade era uma sala claustrofóbica de 5 metros de largura, e lá dentro esse homem passou por torturas que eu não posso nem deixar aqui para vocês, porque senão o vídeo não vai pro ar. George Wishart foi julgado por John Lauder, acusador público de hereges da Escócia, e o resultado não foi outro, gente. Ele foi condenado à morte e foi colocado na fogueira, na frente do castelo de St. Andrews, ainda vivo, e infelizmente ele morreu queimado, como muitos hereges, né, acabaram sendo mortos também nesse período, inclusive as mulheres que eram consideradas bruxas. Mas antes dele morrer, ele teria pegado uma bolsa cheia de dinheiro que ele tinha, eram moedas de ouro, e jogou para a população. Só que assim, quando o George foi condenado à fogueira, o cardeal não ficou para ver, porque a população queria também linchá-lo, assim, era uma pessoa que era odiada pela população da região, diferente do George Wishart, que era uma pessoa muito amável com todos, principalmente com os pobres. George Wishart morreu no dia 1º de março de 1546.
Muita gente que passa na frente do castelo, que foi aonde ele foi queimado, vivo na fogueira, muita gente fala que sente um cheiro de queimado vindo do nada, que gritos acontecem por ali, porque ele teve, obviamente, uma morte muito dolorosa. Então, muitas pessoas ali que são mais sensíveis não conseguem passar em determinadas partes da frente do castelo, que é onde os pesquisadores acreditam que é o local onde ele tenha sido queimado. O cardeal Beaton foi arcebispo de St. Andrews e o último cardeal escocês antes da reforma escocesa. Ele não gostava nem um pouco dos protestantes, que na época também defendiam a quebra do celibato, ou seja, eles queriam que os padres, os monges, também tivessem o direito de serem casados e de terem filhos. E o cardeal, como era católico, era totalmente contra. Só que a famosa máscara da virtude que ele tinha, que era só uma máscara mesmo, acabou caindo por terra. Por quê? Algumas pessoas acabaram denunciando o cardeal para também os seus inimigos, né, que eram os protestantes, e isso chegou também na arquidiocese, porque esse homem, gente, ele não praticava o celibato, ele tinha várias amantes, ele teve no total mais de 20 filhos, e inclusive nesse período em que o George Wishart foi queimado, ele vivia em concubinato com uma mulher. Essa mulher se chamava Marion Odilve. Muitas pessoas achavam que ela era apenas uma governanta do castelo, mas não, ela era amante justamente do cardeal, aquele que defendia o celibato, mas que não cumpria nem um pouco essa ordem. Muitas pessoas quiseram vingar a morte do George Wishart e eles acabaram bolando ali um plano e entraram no castelo de St. Andrews para dar, segundo eles, o devido troco ao cardeal. No amanhecer de 29 de março de 1546, cerca de 12 conspiradores se juntaram a um grupo de pedreiros esperando que os portões do castelo de St. Andrews se abrissem. Esses homens entraram lá, conseguiram entrar no quarto do cardeal, que pediu por favor para que eles não matassem ele, mas não teve jeito. Ele foi atacado com 2 golpes de espada por 2 homens e depois o restante acabou fazendo o resto do serviço. Você imagina, 12 homens armados com espadas e com punhais, então fizeram um verdadeiro estrago no corpo desse cardeal, que foi totalmente retalhado. O cardeal Beaton tinha sido brutal nas caçadas aos protestantes e a resposta foi igualmente brutal. Seu corpo foi então suspenso de uma das janelas do castelo por um braço e uma perna para formar assim a cruz de St. Andrews. E assim, gente, quem viu dizem que foi uma coisa assim totalmente pavorosa. E não é à toa que o espírito desse cardeal também vaga pelas ruínas de St. Andrews. Dizem que ele fica não somente nas ruínas do castelo, mas que ele também perambula pelo cemitério da catedral. Não consegui descobrir exatamente aonde ele foi enterrado, mas algumas fontes falam que ele possivelmente está justamente naquele cemitério. Como ele gostava muito de ir naquela catedral, tem gente que garante que ele passa sempre de um lado para o outro e que gritos assim horríveis, principalmente no mês de aniversário da morte dele, dizem que quem passa por ali de noite já escutou e é de arrepiar até os mais céticos. Então uma sombra negra é vista sempre passando lá nas ruínas do castelo e ela é associada ao cardeal Beaton. James Sharp foi um ministro da Igreja da Escócia que serviu como arcebispo de St. Andrews de 1661 a 1679. Seu apoio ao episcopalismo ou governo dos bispos o colocou em conflito com elementos da igreja escocesa que defendiam o presbiterianismo. Ele já tinha sido vítima de 2 atentados, mas ele tinha conseguido escapar, só que o terceiro levou ele à morte. Em 3 de maio de 1679, um grupo de 9 homens liderados por David Hexton e seu cunhado John Balfour de Kinloch o estavam esperando em Magos Muir. O arcebispo Sharp foi esfaqueado várias vezes na frente de sua filha Isabela, antes de ser morto com um tiro no peito. James Sharp foi enterrado sob um imponente monumento de mármore preto e branco na Igreja da Santíssima Trindade em St. Andrews, mas também foi feito um memorial da morte dele, exatamente no local onde ele teria sido assassinado. E tanto, gente, esse memorial do local de morte, quanto também aonde ele foi sepultado, dizem que são locais extremamente assombrados. Eu vi um trecho de um vídeo
que alguns caçadores de fantasmas da Escócia foram até a catedral e também o cemitério e dizem que eles conseguiram contato. Naquele Spirit Box eles fizeram alguns contatos ali e realmente o nome James foi falado, o nome Isabela também foi falado, a palavra papai também e a palavra morte. Então, para esses pesquisadores, tanto o espírito do James Sharp quanto também da sua filha Isabela ainda estão presos lá naquela região que abrange a catedral e também a parte do cemitério. Então, até hoje dizem sim que um senhor de mais idade com uma moça mais jovem são vistos caminhando por ali e essas mesmas aparições, pelas características, são os mesmos espíritos que também ficam lá naquele memorial que mostra exatamente o local da morte de James Sharp. Então, assim, gente, é uma história muito antiga, tem muitos pormenores. O vídeo ele ficou um pouquinho longo, mas pode ter certeza que eu tentei ainda abreviar ao máximo, porque se for para contar toda a história desse local, vai mais de 2 vídeos com certeza. Mas é um lugar considerado bastante assombrado. Muitos relatos de pessoas que visitam são pessoas que não se conhecem, porque é uma região que recebe turistas do mundo todo. O mundo todo vai para lá e esses visitantes deixam um livro de registro. Eu não sei se hoje ainda é feito, mas até alguns anos atrás ainda tinha um livro de registros para você colocar a sua assinatura e também colocar alguma experiência que tenha vivido naquele lugar. E dizem que assim, ó, de 100 pessoas, 99 sentia ou pelo menos, né, tinha a impressão de ter visto alguma coisa diferente, porque muitas sombras são vistas por lá, gritos, cheiro de sangue também é sentido. Pessoas já disseram que viram um homem pendurado em uma torre que nem está mais ali, e essas pessoas talvez nem sabiam dessa história. Então são muitas coincidências envolvendo tragédias reais que aconteceram há séculos atrás. Então assim, gente, esse foi nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim também nos comentários o que vocês acharam dessa história. Coloquem para mim também as suas sugestões e não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!